Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Madorescast. Nós sabemos, sumimos um pouquinho em outubro, nós não gravamos, porque é mês das crianças, a gente não teve tempo de gravar, a gente só queria se divertir. Foi um mês intenso, a gente só fez aproveitar o mês. Mês de criança ninguém trabalha, quer dizer, eles não trabalham, porque eles são contratados para trabalhar aqui com a gente. A gente não gravou em outubro, porque era mês das crianças, a gente só quis aproveitar, mas voltamos no mês importante e vocês vão saber o porquê desse mês ser importante agora. Então, vocês viram o mês da consciência negra, um mês importantíssimo. Por isso, nós trouxemos uma convidada especial aqui, que eu não vou apresentar para vocês agora não, porque primeiro nós vamos saber quem são os nossos integrantes da mesa dessa vez. Tem outro grupo que está ali, um grupo de novatos, que vai integrar a mesa daqui a pouco, mas primeiro vamos começar com... Maria Sofia, quinto ano E. E Lívia Mirelle, quinto ano F. nós temos aqui um veterano também. Sofia já é veterana e também. Everton Guilherme, do quinto ano H. E, não menos importante, a nossa convidada desse episódio para conversar com a gente sobre o mês da consciência negra. Ana Lira. Ai, meu Deus, tô nervosa aqui. Olha pra onde? Isso é tão chique, minha gente. Pode ficar tranquila, Ana Lira. A gente aqui só vai conversar. Porque, primeiro, vou protestar aqui. Tivemos uma palestra agora há pouco. Nós estamos gravando exatamente às 4 da tarde do dia 17 de novembro. E Ana Lira veio aqui dar uma palestra para essas crianças que estão aqui e para os nossos colegas que estão ali esperando também. E esse podcast está acontecendo depois da palestra, para pegar eles no calor do momento, na informação quentinha que eles tiveram agora, que gostaram da palestra. Gostaram? Tá, que bom. Aí eles vão dizer, mas é porque assim que acabou, tio Tom, que bom. Por que foi bom? Conta aí o que tu gostou da palestra. Porque ela conta tudo bem diferente, sabe? Ela conta por tintim por tintim. Ela conta impressionante. Eu tava lá sentada, super bem olhando pra ela, ela é bem especialista, né? Ela é muito legal também falando com as crianças. Muito bom. Amei. O que é que tu gostou da palestra? Porque eles saíram encantados. Eu tô aqui curioso para saber. Ela fala de um jeito que a pessoa entende. Ela não fala muito exagerado, mas fala em um tom bom. Não é complicado de entender, né? Entendi. E aí? É que ela fala muitas características sobre o Dia da Consciência Negra. Foi. Ela deu muitos detalhes sobre o assunto. Foi. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Ana Lira, porque a gente também quer saber o que aconteceu nessa palestra, que os meninos ficaram curiosos ou ficaram empolgados depois dela. Ana Lira, por que é importante falar sobre consciência negra? Então, é importante, eu vim conversar um pouquinho com eles, né, sobre isso. O quão é importante a gente falar sobre isso sempre, né? O ano inteiro. E aí eu vim compartilhar um pouquinho com eles mais em relação à influência negra na arte e na cultura no nosso país. E geralmente, talvez eles tenham falado assim que, foi simples, eu tentei assim entrar mais na linguagem deles, como eu falei para eles, ó, não é nem uma palestra, é uma conversa, vamos conversar sobre esse assunto, que às vezes tem alguns tabus, né, às vezes as pessoas têm alguns receios de tratar sobre determinados temas, né, e eu tento trazer assim da forma mais natural possível, para que eles entendam o quanto que essa cultura somos nós, né? O quanto que tudo isso não está alheio, a gente não está longe, é o nosso dia a dia. Mesmo que durante o mês de novembro a gente foque um pouquinho em falar sobre o tema, em valorizar, né? Em contemplar esse tema, mas ele está no nosso dia a dia porque é a gente, né? O que a gente come, é o que a gente veste, é o que a gente é. Então, o que eu faço muito é conversar para que a gente, às vezes na conversa, que a gente vai percebendo o quanto tem de tudo isso em cada um de nós, né? Aham. Vocês perceberam aí que nós não vamos entrar naquele tema comum de falar sobre as problemáticas do mês da consciência negra, né? Claro que é importantíssimo falar sobre isso, e os professores vêm falando sobre isso ao longo do mês, né? E ao longo do ano também. E nesse podcast nós vamos tocar nesses assuntos mais delicados também, mas, porém, nós preferimos conversar com Ana sobre a cultura negra, que foi o que deixou os meninos, olha isso,
né? Então, já começar com Sofia fazendo a primeira pergunta para Ana. Ana, qual é a importância de conhecer esse tema? Como eu falei, né, para os meninos, e como você bem introduziu, geralmente a gente acaba falando muito sobre as dores, né, sobre as nossas dores, sobre tudo aquilo que é importante a gente não esquecer. E, inclusive, eu comecei a conversa falando para eles sobre isso, que a gente já sabe que a gente não pode esquecer, mas vamos focar em toda a contribuição que tem para o nosso país, né? Para toda a base do nosso país, o quanto isso tudo faz parte da gente de fato. Então, a importância para mim, além de tudo, é quase que como é que a gente fala naquele chá revelação? É quase que um chá revelação. Tipo assim, vamos descobrir quem é a gente, né? Porque às vezes a gente realmente não se conhece, de fato não se conhece. A gente acha que é uma coisa muito alheia, mas na verdade não é. É quem a gente é, né? Muitas vezes a gente percebe até as pessoas que não se reconhecem como negras. Então, eu busco conversar nesse sentido. O que é que tem de tudo isso em você realmente, né? Esse olhar, se olhar no espelho e reconhecer seus traços, reconhecer o quanto isso faz parte da sua crença, da sua fé, do que você come no dia a dia, de Você como veste. você conversa, do que você veste, do que você assiste, o quanto que o mundo vem se modificando com todo esse. A gente conversou também sobre o cinema, né? Sobre o teatro. O quanto que tá mudando, né, essa perspectiva, assim, de você reconhecer essa cultura também nas telas, assim, que sempre esteve, de certa forma, muitas vezes de forma pejorativa, né, mas sempre esteve muito presente na gente, mas que a gente às vezes não reconhece mesmo. Pois é. Aí nós vamos agora. Ela já deu a introdução, mas nós vamos para a segunda pergunta. Ana, qual a importância da gente se reconhecer como pessoas negras? Eu acho que a importância da gente realmente se olhar, ter esse autoconhecimento, né? Da gente entender nossas origens, da gente olhar para a nossa história, reconhecer a nossa história, porque muitas vezes, quando a gente realmente não se conhece, a gente vira assim, só vai absorvendo outras culturas, a gente vai valorizando outras culturas e muitas vezes a gente realmente não reconhece a nossa. Então a gente se olhar assim, dizer, poxa, eu sou legal, o que eu faço é muito legal, o meu cabelo é muito legal, a forma que eu tenho de falar é muito legal. Dentro do Brasil, dentro de Pernambuco, a gente vai encontrar várias formas de linguagem, né? A gente chegar em Recife, já tem gente que tem uma forma de falar diferente daqui de Pojuca. Então, a gente reconhecer essa diversidade, reconhecer que a gente é muito importante onde a gente está e que a gente não precisa se adaptar, que a gente não, que o legal é ser diferente mesmo, né? Então, eu acho que é muito legal a gente, antes de tudo, a gente realmente se reconhecer, saber quem a gente é e assumir isso, sabe? Dizer, eu sou isso, e isso é bonito e eu gosto de ser assim. E é isso, eu acho que isso ajuda, isso fortalece. Vamos para a terceira pergunta. Você pode explicar a forma de arte que ficou em evidência? Vamos lá. Esse mês, na verdade, sempre é bem movimentado para as pessoas que trabalham com essas linguagens, né? Gostaria que isso fosse anualmente, tá? O tempo inteiro. E aí, por isso que eu digo, quando eu trago, eu tento sempre evidenciar, vamos falar de arte e cultura nesse lugar, e não falar de tantas dores, porque a gente já comunica bastante isso, né? Mas aí, onde a gente fica bastante em evidência durante esse período, e vou focar bem aqui no município, porque é o que a gente tem mais. A gente tem os maracatus aqui no município, né? E geralmente são muito convidados durante esse período, tanto para as escolas quanto em outros eventos assim daqui, né? Os hotéis, tudo. Aí a gente tem grupos de dança. Só que aqui na nossa região, assim, por mais que seja uma região que tem essa história, assim, muito forte, um símbolo disso, um sinal de que isso é real, são a quantidade de baobás que a gente tem no município, né? A gente tem um baobá de 400 anos, então a gente tem uma história muito forte ligado à cultura negra.
mas que foi muito apagada, né? Infelizmente foi muito apagada. Então, aqui no município hoje, a gente vive nesse processo de resgate mesmo. A gente busca resgatar, a gente pede até também do poder público esse cuidado, esse olhar para valorizar essas linguagens para que realmente não acabe. Então, a gente tem um maracatu aqui já está há 20 anos, né? Podia ser criados roteiros turísticos que sigam esse caminho, né? Passe pelas sedes de maracatus, pelo baobá, pelos engenhos, né? Mas Isso, um roteiro turístico a respeito sobre esse tema seria interessante. com certeza. Eu acredito que esteja crescendo um diálogo, né, em relação a isso também. As pessoas têm se unido, né, dialogado sobre isso, tentado fortalecer esse discurso mesmo. Mas, de modo geral, não, assim, saindo um pouquinho de Pojuca, as danças, né, que foi o que eu compartilhei com eles, tanto danças quanto manifestações que estão mais ligadas, né? Na verdade, se a gente for pensar naquilo que está ligado, a gente pode dizer quase tudo, né? Porque a cultura negra, ela é a base da nossa história. Então, se não criou, faz parte da história, né? Então, pessoas, nossa primeira parte acaba por aqui. Podem tomar uma água, pegar um lanchinho, porque agora nós vamos rodar a mesa para os nossos novatos participarem. Pronto, já beberam água, já comeram alguma coisa? Voltamos, porque aqui nós estamos agora com equipe nova. Vamos começar aqui com Meu nome é Agatha, sou do quinto ano G. também. William Davi, do quinto ano G. E por último, Meu nome é Davi Marcelina, sou do quinto ano E. quinto G e quinto E aqui com a gente. Enfim, os meninos estavam acompanhando, né, para saber como é que funciona aqui o podcast e já estavam organizando perguntas. Tanto que a Ana fez assim: "Ih, esse grupo aí tem cara que vai fazer umas perguntas." Eu vou primeiro perguntar a eles uma coisa aqui para ver o que eles vão falar. Da palestra que a Ana fez com vocês, o que é que tu mais gostou? O que é que tu mais aprendesse? Eu aprendi a cultura do povo negro. E tu? O que foi que tu mais aprendesse? Gostei de aprender muita coisa, tipo sobre as danças afro, foi legal de aprender. Ah, vocês falaram sobre as danças afro, foi? Eu vou deixar a pergunta para ele então. Vê se... E tu, aprendesse o quê? Eu aprendi muita, muita, muita coisa mesmo, mas a minha parte favorita foi a parte da culinária. Ah, a parte da culinária, vocês falaram da culinária também. Minha gente, tá vendo que eu não pude estar na palestra e estou aprendendo aqui agora. Então vamos para a primeira pergunta. Tiana, quais são os artistas negros da nossa região? Eu vou te falar, assim, os artistas que eu conheço, assim, que tem essa atuação dentro das expressões de matrizes africanas, para ser mais abrangente, né? Aqui a gente tem um grupo Alfaiar da Praia, que tem 20 anos já de atuação, e quem está à frente dele hoje é o mestre Rian. Tem uma atuação bem, bem importante, assim, dentro daqui do município, com o maracatu, né, de baque virado. É, com muitos nativos ali em Porto de Galinhas, são eles ensaiam na praça, inclusive já fui do grupo também, assim, foi um momento bem importante, assim, da minha vida, né, eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo Alfaias. A gente tem também aqui em Nossa Senhora do Ó, o Ocunjambá e Coco Caeté também, que é sob a regência de Gustavo Oman, ele também trabalha dentro aqui com crianças aqui no município, defendendo também, é um grupo maracatu também, né? Defendendo não só as questões religiosas também, né? De matriz africana, através de. Não vou me aprofundar muito na questão da religião, até porque eu não sou praticante, não conheço tanto, mas meu foco é bem assim, a cultura, a arte, que é bem misturado, né? Inclusive, mas eu realmente não tenho tanta propriedade. Mas é uma presença forte aqui dentro de Nossa Senhora do Ó. Vamos para a próxima pergunta? Ana, pode falar sobre a importância das danças negras? Sim, eu até falei para eles que é meu xodó, né? Falar do corpo, falar de movimento de dança é meu xodózinho, assim. E o que eu conversei com eles lá na sala, eu quero compartilhar com vocês, assim, é a importância que essa cultura, ela tem essa relação muito forte com o corpo. Tanto se a gente vai para a religião, se a gente vai para os costumes do dia a dia, tem essa relação muito forte com o corpo. Não é o corpo só sendo levado para todo lugar ou sendo escondido, não. Eles têm essa potência
também no corpo, né? Então, se a gente for ver nas religiões, se a gente for pensar que às vezes você pode ir para um momento, ali, né, um culto, e aí você vai ver que o ritual deles é a partir do corpo, é através da dança. Eles ficam dançando, né, no salão. E aí, passando por esse lugar, né, em questão de religião, quando a gente pensa assim, nesses, que é um ritual, né, quando a gente pensa nos rituais, é, dei até o exemplo para eles da Igreja Católica, às vezes a gente não percebe, mas a gente segue um ritual na igreja, né? Tem a hora de sentar, a hora de levantar, a hora de ir lá na frente, e às vezes a gente está tão dentro daquilo que a gente não percebe que a gente também está seguindo um ritual. E o ritual dessas religiões, elas atravessam muito na dança. E aí a gente vai ter as danças dos orixás, que tem nesse momento dentro do culto, ele vai ter esse teor religioso, mas que muitas pessoas se inspiram no movimento e levam isso para a cena. E aí eu falei para eles de alguns exemplos que a gente tem de algumas danças, como por exemplo o frevo, né? Trouxe o frevo. O frevo, como ele tem essa base da capoeira, né? Que nasceu ali da capoeira, dos operários, da própria capoeira, que é uma tradição do povo negro. O frevo, ele tem essa característica, o samba, né? Completamente, o que a gente falou nessa primeira parte agora, aquele molho brasileiro, né? Por mais que a gente pegue alguns outros estilos, como por exemplo uma dança que tenha ali uma origem do salão, mas quando a gente coloca para o Brasil, quando a gente mistura com essa nossa característica, com esse corpo negro, ele assume uma postura diferente. Ó, para vocês saberem, a gente combina algumas perguntas aqui, mas eles trazem as perguntas deles. E essa pessoa que eu tinha combinado a pergunta com ele, só que ele diz assim: eu gostei tanto da parte da culinária, então ele vai fazer uma pergunta sobre isso. Quer perguntar o que é sobre a culinária? Ana, eu queria saber quais comidas são mais tradicionais, tipicamente negras, que eles mais comem no dia a dia. Acho que primeiro eu vou começar o chá revelação. Que nós comemos, né? Só tem negros nessa mesa. O Então, podcast de hoje, inclusive, só teve o pessoal negro. A gente aqui dominou hoje. exatamente. Quando eu falei sobre isso lá na sala, inclusive, primeiro eu fiz a pergunta para eles também, né? E eles que já trouxeram para mim o acarajé, a feijoada, quem mais vocês falaram? O quindim, a tapioca, foram falando lá. Tapioca. Não, nem lembro. Foi. Acho que foi o que saiu lá. Falei com o também. Falou também. Eu acho que o que a gente tem que pensar muito é olhar para nossa culinária do dia a dia, para o nosso prato do dia a dia. Porque é o que a gente come. É verdade. É o que a gente come. Porque se a gente pensa que a cultura negra, né? Que os negros construíram o nosso país, claro que a gente tem outras influências também, né? Então a gente é o resultado de toda essa mistura, né? Nossa, Mas gigantesca. isso, mas assim, a gente é muito reflexo de tudo isso. Então, o que a gente coloca hoje no nosso prato, nossa culinária do dia a dia, é muito assim, e na verdade, vamos lá, a gente está falando de Brasil, né? Então, cada canto desse país tem uma forma diferente também de comer, tem uma relação diferente. Às vezes, uma comida que a gente come aqui, a gente chega ali e já é feita de uma forma completamente diferente. E, como você falou, é resultado dessa salada de fruta aí. Eu acho que por isso que ele disse que gostou muito da parte da culinária, porque é o que ele come também. E se identificou muito. É o que a gente come. Feijoada. Você ia falar feijoada. Eu escutei esse nome aqui no. Feijoada, cuscuz com charque, manteiga. Tu gosta muito de feijoada? Eu amo a feijoada, uma tapioca, eu adoro. Vamos perguntar a ela, né? Das comidas tipicamente negras. Qual é que te pega assim? Acho que uma feijoada é bom demais, né, minha gente? Vocês concordam com ela? Qual é que tu mais gosta? Feijoada. Sério? Foi assim. Inclusive, Prefeitura do Ipojuca, quando é feijoada aqui, meu amigo, não sei se vai chegar em quem prepara a merenda, quem organiza isso, quando é feijoada aqui, o bicho pega, viu? Tu, qual é que tu mais gosta assim dessas comidas negras? Acho que feijoada também. Ih, rapaz, eu vou me incluir nessa agora, porque meu calo no pé é o cuscuz, minha gente. Eu não aguento. Cuscuz me derruba de um jeito. É cuscuz até com cuscuz. Eu como. Não tem jeito. Cuscuz, qualquer coisa. Tom é cuscuz com veto. Eu vou comer do mesmo jeito. Cuscuz me derruba mesmo. E tu?
Já vai minha lista aí. Tapioca, feijoada, cuscuz, cuscuz com peixe e banana, cuscuz com charque, cuscuz com tudo. Pode dar que eu como. Cuscuz com peixe e banana. Eu acho que o Nunca próximo, comi, eu acho que o agora acho que é o próximo próximo. podcast aqui vai ter que ser para experimentar esses pratos dele. Imagina, Melissa, a gente podia ter organizado isso. Produção, Eliseu. Produção, a gente podia ter organizado uma mesa aqui com a culinária negra, né? Imagina, a gente não ia ter podcast, a gente ia ficar só comendo e vocês aí assistindo, né? Enfim, enfim mesmo, que a gente vai pôr um fim na conversa, infelizmente. Mas, por favor, Ana, fale com o pessoal de casa sobre a importância dessa data e sobre a importância de não falar só das dores nessa data também, mas sobre a importância de lembrar das dores também. Isso também. Primeiro, agradecer vocês pelo convite, pelo acolhimento aqui. Foi muito bom estar aqui na escola. Inclusive, estudei nessa escola, Maria das Dores. Não foi muito tempo, foi um ano só. Mas foi legal voltar para cá, nesse lugar, né? Conversar com o pessoal. E que a gente tenha cada vez mais espaço nisso, né? Cultura, arte, educação, ela tem que andar de mãos dadas sempre, né? E o que eu conversei hoje e com os meninos lá na sala, aí vou estender também a vocês a importância realmente da gente se reconhecer dentro disso, né? Você vê que mesmo aqui na nossa fala a gente fica sempre colocando alheio, né? O que é que eles não são eles, somos nós, né? É a nossa cultura, a nossa arte, a gente sim, receber sim outras influências, conhecer sim outras influências, outras culturas, por que não? Quanto mais melhor, cultura é conhecimento. Mas é importante, diante da gente valorizar o que está lá fora, olhar lá para fora, que a gente reconheça quem a gente é, a gente reconheça a nossa cultura, que a gente reconheça a nossa arte, que a gente valorize isso, né? Que a gente não dê as costas para o que a gente tem de tão rico, né? Essa nossa arte, a nossa sabedoria, o que é que a gente tem de tão rico e a gente cada vez mais tornar esse assunto muito, muito comum, muito normal, realmente, assim, no nosso dia a dia. E como o senhor falou, professor, as nossas dores, elas são, né, cicatrizes, elas ficam, fazem parte da nossa história. É importante que a gente sempre lembre e converse sobre, mas muito importante também que a gente se coloque no lugar de reconhecer nossas virtudes, de levar à frente nossa cultura, de falar nossa arte, porque a gente sabe falar sobre tudo, né? A gente não tem que falar só sobre isso, tem que falar sobre tudo, porque a gente é um povo muito rico. É verdade. Arrasou, não foi, minha gente? Vocês entenderam agora porque a gente chamou ela, né? Na verdade, eu não tinha o contato de Ana. Nós nos conhecemos hoje. Ela foi convidada pelas professoras dos quintos anos da tarde para fazer uma palestra com os meninos. Eu fiz, oxente, ela vai fazer só com os meninos, ela vai fazer uma palestra no podcast para todo mundo saber o que ela vai trazer. E que bom que você veio. Que bom que você conversou com eles e que bom que você conversou com o pessoal de casa para eles saberem a importância de se identificarem e de saberem que o povo preto somos nós. Na verdade, se identificar, se reconhecer nesse povo. Isso, eu fico muito feliz realmente com o convite. Eu acho, né, tipo, acho que eu sou um expert no assunto, se a gente for aprofundar, sei lá, na culinária, de onde realmente vem, eu não sou historiadora, né? Mas eu sou artista negra, né, que me coloco em tudo que eu faço. Todas as minhas escolhas é uma pessoa negra a partir das suas dores, das suas conquistas que está falando, que está se movimentando, né? Então o que eu gosto sempre de levar é isso, é esse processo, né, do movimento, é fazer com que as pessoas se movimentem junto comigo. Então foi bem legal me movimentar hoje aqui com vocês, estar aqui nessa mesa. A gente que agradece, muito obrigado. Enfim, voltamos ao nosso tema inicial, Madorescast aqui atrás, porque nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Mas teve uma pessoa aqui de novo que fala assim: eu queria falar alguma coisa, tio Tom. Então fale no final, meu filho. Pode dizer. Então, vocês estão aí em casa assistindo Madorescast, se inscrevam para ajudar a gente aqui, porque isso aqui é muito legal. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal do Madorescast, porque é muito legal, vocês vão amar, vocês não vão se arrepender. Menino, uma propaganda gratuita assim. Não foi combinado. Ana, foi combinado, Ana. Meninos, foi combinado.
Ah, eu vou fazer aquele curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Esse foi ótimo. Obrigado pela propaganda. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre a consciência negra. A gente quis fazer um episódio leve porque o negro é arte e é muito importante falar sobre a arte negra no Brasil, na nossa região e a cultura negra, porque a gente aprendeu muito com eles também, né? Nós somos quem... Com eles não, conosco. Nós somos eles. Enfim, pessoal, até a próxima e tchau.